morar no céu. Sobe aqui, meu amor, vem aqui, fica aqui do meu lado, se tiver coragem. E aí, irmãos, Deus fez a obra. Um dia eu estava dentro do Marcelo, um pastor chegou lá e colocou no meu dedo assim e falou assim: eu vejo Deus fazendo assim nos seus papéis. Você vai prisar os 4 cantos da terra dando seu testemunho. Eu comecei a rir. Pulei para dentro da cela, fumei um baseado e comecei a rir do pastor. Aí Deus começou só derrubando esse processo. Aí tá, cheguei na PAC, Deus mudou minha vida. E Deus fez uma grande obra. E aí chegou o dia de eu sair da PAC. O juiz que não acreditava em mim, eu estava com 37 anos de cadeia, 27 processos. Chegou um oficial de justiça, quero falar com o Daniel Luiz da Silva. Eu fiquei 3 anos jejuando todo dia. 3 anos jejuando todo dia no presídio, na PAC. Aí o juiz chegou e falou assim, o oficial de justiça: Daniel, você que é o Daniel, sim, você ganhou uma comutação de pena, perdão de pena. Você ia sair só em 2027. Está marcado aqui que seu livramento condicional é no dia 13 de dezembro de 2013. Sabe quantos meses que faltava? Faltava 17 dias para eu ir embora. Aí saí com medo dos processos. Só que Deus foi fazendo assim nos processos. Aí chegou o dia de eu casar com essa mulher aqui, ó. Sabe o que eles falaram? Você é louco, rapaz. Casar com essa mulher. Pergunta quem que ela foi. Pergunta o que ela já fez. Pergunta quantos filhos que ela tem. Pergunta quem que é o pai dos filhos. Jesus só falou para mim assim: Daniel, ama ela. Casei com ela. Mãe dela deu o maior apoio. No outro dia a mãe dela falou assim, pegou as roupas dela e jogou da janela para fora e falou assim: vai embora. Casou com bandido, mulher de bandida é. Antes de casar eu era um príncipe, depois que casou jogou para fora. E aí nós fomos mudando, Deus mudou a minha história. E aí fui para a PAC. Aí chegou o dia de eu sair de liberdade condicional. Nunca trabalhei na minha vida. Aí o dia que eu fui ganhar no dia 13 lá de 2013, no dia 13 de dezembro de 2013, o juiz falou assim: quero te fazer um convite. Quero que você seja o gerente administrativo dessa PAC. Nunca trabalhei na minha vida. Sabe qual foi o primeiro salário que eu tive na minha carteira? 3 mil reais. De condenado, eu passei a gerente. Igual Deus fez na vida de José. Pra quem não acredita. Os caras que me esnobavam, os plantonistas que me esnobavam lá quando eu era recuperando, no outro dia teve que ver eu sentado atrás da mesa na cadeira falando assim: agora ele é o chefe. Sabe por que ele é o chefe? Porque Deus colocou ele de chefe. Não é porque ele é bom, mas é porque Deus colocou ele de chefe. E aí fiz um bom serviço 2 anos. E aí fui para a FEBAC, que é um órgão que coordena todas as APACs. E aí comecei a fazer uma boa caminhada. Aí o meu patrão chegou e falou para mim assim: pastor Renato, Daniel, vai na Polícia Federal, tira seu passaporte, que você vai ficar 12 dias comigo na Europa dando seu testemunho. O pessoal da União Europeia ouviu falar isso, que você deu uma palestra em algum lugar, o que Deus fez em sua vida. Eles querem te levar lá no encontro do Vaticano. 12 dias, todos os povos do mundo vão estar reunidos. Fui lá tirar o passaporte, Sambalate Tobias falou assim: não vai ter jeito não, você está de condicional, está devendo a justiça. Cheguei lá, o delegado falou: não tem jeito de você tirar não. Voltei, o juiz pegou e falou assim: vai lá agora e manda ele pôr esse alvará aqui, ó, no portal da Polícia Federal e na Interpol, que é internacional. Quando eu cheguei lá, deu o papel para ele, o delegado falou para mim assim: entra na minha sala, senta na mesa, aceita um café? E aí eu fui. Cheguei lá, puseram para me fazer um curso de língua italiana aí uns dias. Fiquei lá 12 dias. Estou lá dando meu testemunho. E aí chegou num dia, eu fiz uma conferência para 7 mil pessoas, falando o que Deus fez na minha vida. Foi uma benção. Fui em Milão, fui em vários lugares na Europa para a glória de Deus, não para a minha. E aí eu estava indo embora e de repente falaram assim que tinha uma rádio que queria me entrevistar. Aí eu falei assim: que rádio? Aí cheguei lá, fui. Quando eu cheguei lá era a rádio do Vaticano, chamava Rádio Ave Maria. Quem que ia me entrevistar? O sacerdote do Papa Francisco. E aí ele começou a me entrevistar e falou, foi perguntando meu credo religioso, falou assim: você é o primeiro crente que pisa nessa rádio, meu filho. Essa história da humanidade, de catolicismo, você é o primeiro. Deus cegou, eles me convidou quando eu já estava lá ao vivo, que eles descobriram que eu era evangélico. Ainda por cima pastor. E aí fui
testemunho no final de vida. O sacerdote falou assim: meu filho, mas onde que é o ponto-chave dessa mudança de vida extraordinária? Eu falei para ele: João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou assim: meu filho, eu tenho 57 anos de sacerdócio, eu estou sentindo a presença de Deus aqui na sua frente. E começou a chorar, ajoelhou, pegou na minha mão e falou assim: ó, bendito seja o ventre que te gerou. E falou assim: Deus existe. Eu vim embora. E antes de eu vir embora, sabe o que aconteceu? Uma coisa que nunca aconteceu no mundo: 2 terremotos no mesmo lugar, com um intervalo de menos de 20 segundos. Tremeu tudo, caiu as casas tudo em volta onde nós estávamos. O que eu estou falando está registrado. Entra aí na internet que vocês verem. Vai lá, Feira de Rímini. Vai lá para vocês verem. 2016. Terremoto. Aonde estava eu, o pessoal lá balançou. Eu vi uma água de piscina subir 30 metros de altura. Mas onde nós estávamos ficou tudo no lugar. Tudo. E aí o meu chefe falou para mim assim: Daniel, sabe o que Deus falou para mim? Ele é católico. Por que foi esse terremoto? Porque hoje Deus marcou a Itália. Vim embora. E aí o pastor fez uma promessa, que eu ia correr os 4 cantos. Aí ano passado chegou o convite para ir para a Espanha. Só que eu não fui porque eu fiquei com a minha esposa para ver Esther. Que eu puxei 13 anos e meio de cadeia. Foi a primeira filha que eu vi nascer. E eu fui ver o parto. Só que nunca mais eu vou ver. Foi o último, em nome de Jesus. Não tenho coragem mais não. E Deus fez isso na minha vida. Sabe o que chama isso? Eu vou esperar um pouquinho para me acabar de falar. Minha esposa vai ter 2 minutos para falar para vocês aqui. Pai do Senhor, igreja. Amém. Para mim é muito difícil estar contando meu testemunho, porque eu falo isso direto com meu esposo. Ele insiste para me estar contando meu testemunho, mas ainda existe uma ferida dentro do meu coração. Mas para a honra e glória do Senhor, eu vou estar falando um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu era uma garota de programa. Fui mãe com 14 anos. Nasci do ventre de uma mãe branca, racista, que também veio da prostituição. E ela não me aceitava porque ela olhava para mim, eu tinha nascido negra. E eu era fruto do pecado, fruto da mancha do passado. Então eu fui crescendo numa casa onde que tem 3 meninos, meus irmãos, e só eu de menina. Fui crescendo mendigando o amor da minha mãe. E dessa forma, eu coloquei na minha mente que da única forma que eu teria o amor dela era dando tudo para ela. Porque além dela ser racista, era uma pessoa que, para ela, o importante era o bem material. E eu faria qualquer coisa no mundo para ter o amor da minha mãe. Então, a cada dia que passou, eu fui me afundando no mundo da prostituição. Cada das vezes que eu saía na rua, que eu me prostituía, eu chegava em casa, eu tomava banho, dobrava o meu joelho e chorava e falava assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas eu não entendia que não precisava de eu me prostituir para me ter o amor de alguém. Eu não entendia que não era necessário eu me sujar mais para alguém olhar com olhar de misericórdia sobre a minha vida. Até o dia que meu irmão foi preso, porque lá dentro da minha casa, para visitar meu irmão no presídio, eu servia. Então eu não abandonei ele, eu acompanhei ele no presídio, que eu conheci o Daniel ali dentro do presídio, que anos atrás eu já tinha visto ele, mas só vi, a gente não tinha conversado nada. Dentro daquele presídio, eu chegando ali no presídio de um relacionamento também fracassado, de uma pessoa também que me feriu, que me traiu, que me humilhou.
E que tinha me deixado mais uma criança, como diz o meu esposo. Eu tenho 2 filhos que não é dele, que é o Eduardo e João Vitor. E foi mais um sonho que eu achei que um mundo que eu poderia ser feliz com aquilo que o mundo podia me oferecer. Mas eu fiquei com meu filho, louvo a Deus, glorifico a Deus pela vida dos 2, porque são bênção na minha vida, são um servo do Senhor. Mas eu conheci o Daniel ali dentro do presídio, uma pessoa fracassada. Eu muito mais ainda humilhada. E aquilo lá, eu visitava meu irmão, ele ficava ali sentado junto com meu irmão naquele pátio de cadeia, porque os 2 dividiam a mesma cela. E eu ali, todas as vezes, ele olhando para minha cara e falava assim: nossa, você é muito triste, o que acontece? E eu já não acreditava mais em homem nenhum. Eu não acreditava que existia uma felicidade sobre a minha vida. E eu virava para ele, comecei a conversar com ele, e ele me perguntava: o que está acontecendo? E eu virei para aquele homem e disse para ele: eu me vendo, eu sou suja. E aquele homem que dentro de uma cela, preso de uma cadeia, começou e olhou para mim e falou assim: eu vou me consagrar pela sua vida. E ali dentro daquela cadeia, onde que muitos podem olhar e falar assim: não existe vida, não existe milagre. Aconteceu um milagre na minha vida e na vida do meu esposo. Porque aqui ali dentro o Senhor pegou 2 pessoas que não era nada, que era eu e ele. E Deus transformou nossas vidas junto. Porque aquela menina que se prostituía, todas as vezes que chegava ali no presídio, olhava para ele e falava assim: e ele, e aí, como que foi a sua semana? Eu novamente fiz a mesma coisa. E eu chorava nos braços dele. Ele nunca me cobrou nada. E nunca me pedia nada em troca. Mas ele orava comigo. E naquele momento eu voltei para casa e eu vi pela primeira vez na minha vida que tinha solução para minha vida. E minha casa tem uma cobertura e eu subi ali, eu me arrastei naquele chão. E eu deitei naquele chão e eu também fiz uma oração. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu tenho 2 filhos. Eu preciso sustentar esses 2 filhos. Eu não sei fazer nada. A minha vida é a vida de pecado. Mas eu creio e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu preciso sustentar os meus filhos. Mas eu também quero começar de novo. Me ajuda. Está nas tuas mãos. E a partir daquele momento, aquela menina, que era uma menina, gente, eu era uma menina, parou de se prostituir. Eu já não ia tanto na cadeia mais visitar o meu irmão, mas sim eu ia lá conversar com o Daniel e muitas das vezes orar dentro da cadeia com ele. E cada vez que passava, Deus transformava. Deus mudava. Até o dia que ele olhou para minha cara dentro daquele presídio e disse para mim: eu estou gostando de você. Eu ri da cara dele e falei: você está louco, menino. Olha a sua vida, olha a minha vida. Aonde tem futuro para nós 2? E ele disse para mim assim: eu quero me casar com você. E naquele momento eu não pensei que era apenas um preso, que ele apenas queria me usar, mas eu pensei que podia ser a solução da minha vida. E eu aceitei, porque era o único recurso que eu tinha na minha vida naquele momento. Eu falei assim: então tá bom, vamos casar. E todas as vezes eu parei de visitar meu irmão, comecei a visitar ele naquele presídio. Como diz ele, várias vezes passava ali naquele pátio, as pessoas rindo, debochando da minha cara. E eu olhava para a cara dele assim, e falava assim com ele assim: você tem certeza que você quer? Ele falou assim: tenho. E naquele momento nós 2 se assumiu ali como casal, mas era um casal diferente.
Porque eu, como uma garota de programa, eu era manchada. E eu tinha outro costume. Para mim não era pegar na mão, não era sentar do lado. Mas sim, vocês sabem muito bem o que era. E não era isso que ele queria. Eu chegava perto dele e ele falou assim: olha, menina, eu só vou te tocar e te beijar depois que eu me casar com você. E eu voltei para casa, primeiramente olhei para ele e falei assim com ele assim: você é viado, só pode ser. Desculpa a palavra, mas é dessa forma que eu falei. Mas eu não entendi o agir de Deus. Eu não entendi o que Deus estava fazendo naquele momento. E voltei para minha casa, decidida, falando para todo mundo que eu ia casar. Falei com as minhas meninas, com as jovens da rua da minha casa, que muitas das vezes saíam comigo até mesmo para cometer o ato. Falei com elas, elas começaram a rir. Ela: Priscila, você está ficando doida? Você vai casar com aquele homem? Ele matou isso, ele fez aquilo. Eu falei: não me importo, eu vou me casar. E foi tão de Deus que a gente não gastou 10 centavos para nosso casamento. Deus abençoou cada detalhe para o nosso casamento. E assim foi cumprida a palavra do Daniel, porque realmente ele só me tocou depois que eu me casei com ele. E foi tão diferente, irmãos, porque eu senti a presença do Senhor naquele momento. Eu senti como o Senhor naquele momento me tocava e me lavava. Porque aquela menina, como diz o povo do mundo, chamava como Pri, já não existia mais. Existia a Priscila do Daniel e o Daniel da Priscila. E naquele momento eu fui para a casa do Senhor. Na casa do Senhor, com 3 dias fazendo uma campanha de Daniel no monte, eu fui liberta. Eu tinha um vício de cigarro, fumava 3 maços de cigarro por dia. Pela misericórdia de Deus, eu cheguei a usar droga assim, mas eu não fui profunda nisso, não me viciei. E eu já não dava mais tanta aquela importância para o que minha mãe ia pensar. Até mesmo quando eu cheguei perto da minha mãe, porque minha mãe tinha aquela mania. Quando eu cheguei perto dela e falei que estava namorando com o Daniel no presídio, ela aceitou. Ela falou assim que podia. Eu podia ser usada no presídio. Mas naquele momento que eu falei para ela que eu ia me casar com ele, eu já não servia mais. Não podia. Mas não era minha mãe, gente. Não pensa vocês que eu tenho raiva da minha mãe, é ódio, porque eu não tenho. Porque hoje em dia eu entendo que não era minha mãe, mas sim o inimigo da minha alma que usava ela. Que era a pessoa que eu mais amava para me machucar, para me pisar, para me humilhar. E naquele momento eu comecei a ver o propósito de Deus. Como Daniel diz também, resumindo, Deus abriu as portas. Eu tive um emprego. Deus me honrou no emprego. Eu fui no juiz conversar com o juiz, porque eu tinha um marido com 27 processos. E eu pedi aquele juiz também para libertar o meu marido, que eu falei com ele assim, pelo menos uma visita. Deixa ele sair, tem 10 anos que o Daniel está preso. Ele tem direito de passar um feriado na rua. E ele falou assim, espera só um momento. Ele pegou a máquina, começou a puxar processo do Daniel. E aquele negócio dobrava e não parava de sair. E ele olhou para mim e falou assim, menina, você é tão bonita. Você acabou com a sua vida. E naquele momento que ele falou, eu saí daquelas escadas chorando. Mas muitas das vezes o homem pode falar que é o fim das nossas vidas. Mas o Senhor mostra a todo momento que o fim e o ponto final quem se coloca somente é Deus. Mas naquele momento não era o fim da minha vida, mas sim o começo da minha vida. Porque naquele momento o Senhor escreveu uma nova história. Hoje em dia, pela honra e glória do Senhor, eu sou uma diaconisa na casa do Senhor. Sou casada com um pastor que tinha 27 processos que foi liberto para a honra e glória do Senhor. O Senhor deu nossa casa. Hoje em dia, cada dia que passa, eu vejo a minha mãe mais próxima de mim. Eu digo para vocês que eu ainda sinto muita falta dela, não é da forma que eu quero. Mas hoje em dia eu entendo que eu não preciso pecar, eu não preciso errar. Porque quem transforma e quem muda a vida é Deus. E Deus tem transformado a vida da minha mãe. Hoje em dia eu posso pegar um telefone e escutar a minha mãe como eu escutei ontem. Mesmo ela falando comigo, filha, eu te amo e estou com saudade. Muitos aí podem estar falando, nossa, mas isso daí é tão simples. Mas era uma coisa que eu mais queria escutar da vida da minha mãe falando para mim.
E essa semana eu escutei por várias vezes minha mãe falando que tinha saudade de mim, que ela me amava. E muito mais, ouvi a minha mãe dizer que ela estava doente, que ela ia precisar de mim. E eu digo com o meu coração aberto nessa manhã, que vale a pena servir esse Deus. Porque é dessa forma que Deus faz, sim, irmão. Deus pega 2 nada, porque era 2 nada. Porque hoje, pela honra e glória do Senhor, estamos transformados. É difícil dizer para mim, sim, o meu passado é. Mas eu louvo, glorifico ao Senhor, porque hoje eu posso levantar o meu rosto e falar que eu estou lavada. Porque o Senhor me lavou. E hoje sim eu levo e carrego uma identidade. Mas é uma identidade não de uma prostituta, mas de uma mulher honrada, arabassurican, tarabanás. De uma mulher labassurican, terebecan, tarabanás. De uma mulher que hoje pode passar canto a canto, que é reconhecida não como uma prostituta, mas a esposa do pastor Daniel. A Priscila, serva do Senhor. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu tenho caminhado na presença do Senhor. Não vou dizer para os irmãos que é fácil, porque não é. Mas hoje em dia eu aprendi que nada é impossível para o meu Deus, para o nosso Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu falei para vocês que eu iria falar como é que se chama isso. Misericórdia. Ninguém explica. Misericórdia. Ou se acredita. Misericórdia.